A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Nosso tema da noite é as marcas de uma igreja genuína. A pergunta que geralmente ocorre no coração de muitos crentes e até não crentes é se verdadeiramente nós participamos de uma igreja genuína, de uma igreja verdadeira. E nós temos que fazer essa pergunta mesmo, não em termos institucionais, não é isso. Ou se a igreja tem um bom nome, ou se tem uma boa história, ou se tem um templo imponente, não é isso. O que deve aprofundar essa pergunta é se de fato essa igreja está operando aqui na terra, operando através da fé, na vida de outras pessoas, é isso. Nós vivemos uma era complicada, onde a palavra igreja perdeu peso. Quando nós observamos igreja, qualquer ajuntamento de pessoas, eles já chamam igreja. Isso em termos de religiosidade. Mas, numa das suas epístolas, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar os critérios, algumas marcas de uma igreja genuína. E ele oferece alguns critérios que nós temos que seguir, esses critérios, que são qualidades espirituais na vida da igreja. Qualidades espirituais. As marcas de uma igreja genuína. Abramos nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 2 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 2 ao 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versos do 2 ao 10, amém? Aqueles que não têm Bíblia, está exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo as palavras com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo, exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas nesses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amém, igreja? Que texto maravilhoso. Tá? Aqui é uma cidade totalmente estratégica, onde Paulo foi pregar o Evangelho. Era uma cidade cosmopolita e estratégica. E uma cidade densamente religiosa. Adoravam os deuses pagãos. Havia o culto aos deuses, né? Havia o panteão greco-romano, o culto ao imperador, onde eles adoravam o homem. Tá? E era um ambiente completamente hostil, um ambiente pagão, um ambiente sincrético, onde todas as religiões se misturavam.
e eram totalmente contra o evangelho, essa cidade e esse local. E foi exatamente nesse contexto onde nasce essa igreja, onde Paulo fala algumas das marcas de uma igreja genuína. Paulo chegou em Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária, onde ele pregava nos sábados, na sinagoga, e logo depois ele foi pregar na casa do irmão chamado Jasão. E a resposta foi tumulto, as pessoas tumultuaram por causa do evangelho. Praticamente expulsaram Paulo, antes dele poder consolidar o trabalho. Paulo foi humilhado, falaram do apóstolo Paulo, era uma condição precária. Nessa época aqui, o apóstolo Paulo foi expulso. Havia na igreja novos convertidos que precisavam ser cuidados. Havia toda uma estrutura para montar, tá? Líderes para serem formados. E o apóstolo Paulo encontrou o quê? Oposição. E ainda assim, essa comunidade se tornou o quê? Que o apóstolo Paulo chama modelo. Era um molde para toda a região e para todos os lugares. O apóstolo Paulo vai dizer: todos os lugares vocês são modelo, vocês são exemplo. Tá? Ele mostra tudo isso, uma igreja como exemplo, como modelo, as marcas de uma igreja genuína. Nós podemos perguntar como, por que Paulo vai mostrar tudo isso, esse modelo, esse exemplo, justamente do verso 2 ao verso 10. Nós vamos ter 3 momentos aqui que nós vamos dividir essa pregação e nos aprofundar em cada movimento deles, com cuidado, com carinho e com respeito à palavra de Deus. O primeiro momento é quando o apóstolo Paulo fala do verso 2 ao verso 3, né? E o tema aqui, essa primeira parte, é a gratidão a Deus. Ele começa com ações de graças, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Ele começa assim, olha o que ele diz: sempre, no verso 2, sempre damos graças a Deus. Nós temos que agradecer muito a Deus, por tudo que Ele é, mas também pelo que Ele fez em nossas vidas. Nós temos que render graça ao Senhor, como o apóstolo Paulo fez. Essa é uma das primeiras marcas de uma igreja genuína, a igreja que é grata ao Senhor. E a gente vai ver que essa igreja, o apóstolo Paulo tinha um termômetro para essa igreja. E o termômetro era o que, pastor? A oração. Logo em seguida ele já diz isso, fazendo menção de vocês em nossas orações. E o apóstolo Paulo não orava só de vez em quando, ele orava sem cessar. A mesma coisa que ele diz no capítulo 5 lá, orai sem cessar. Aqui ele diz nossas orações, aí ele completa: e eu oro pela vida da igreja sem cessar. Sem cessar. Aqui é a intenção, a intensidade das orações de Paulo. Paulo sempre ora pela vida daqueles irmãos, sempre. Paulo vivia numa cultura oral. Isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele fazia aquilo que os outros deveriam seguir. E esse tem que ser um modelo de uma igreja genuína. Uma igreja que ora. Paulo orava pelos tessalonicenses e nós oramos pela igreja de Cristo. Isso aqui está descrevendo justamente a estrutura espiritual de uma igreja, as marcas de uma igreja genuína, uma igreja que tem um termômetro na oração. Por que isso importa? Porque a oração que Paulo orava era justamente, ele foi expulso. Ele sabia da dificuldade que a igreja tinha, os novos convertidos, a formação de uma liderança, e isso mostra uma teologia saudável. Ele não agradece pelos méritos daqueles que estavam dentro da igreja, não é por isso, mas o apóstolo Paulo ora pelos frutos que aquela igreja está dando, os frutos, uma igreja que frutifica, e isso tudo leva Paulo à adoração. Esses primeiros versículos é uma forma de adorar o Senhor, é uma forma de bendizer ao Senhor, e nós temos que fazer isso. O apóstolo Paulo sabia como ninguém da fé genuína daquela igreja, que não vinha através do esforço humano, não, mas era a graça de Deus derramada na vida dessa igreja, daquela igreja. É graça. Eles não tinham nada na natureza deles que agradavam. Por quê? Porque todos pecaram, estão destituídos. Se nós deixássemos as nossas vidas serem guiadas por nós mesmos, nós não estaríamos hoje aqui. A direção do homem sempre é oposta à vontade de Deus. Mesmo sendo crente, pastor, mesmo sendo cristãos e crente,
Nós temos uma natureza inclinada a não fazer a vontade de Deus ainda. Isso é uma lição para líderes, para pastores e para os irmãos dessa igreja. Tá? Você tem orado pela vida da sua igreja? Você tem valorizado os momentos de orações? Você é grato a Deus ou não? Ou nós não estamos voltados para o crescimento somente da minha vida? É isso que vai mostrar que a igreja ama, é quando eu oro pelo irmão, é quando eu rendo graças a Deus pela vida do irmão. Paulo orava não por quantidade, mas ele orava pela qualidade espiritual da vida daquela igreja. Ele sempre orava pela vida daquela igreja, pela qualidade, pelos frutos que aquela igreja ia produzir para a glória de Deus. E continuando falando sobre as marcas ainda, justamente no versículo 3 aqui, ele vai dar um tripé novamente, que define uma igreja genuína. São movimentos que nós temos que entender e viver através desses movimentos. São momentos aqui, o segundo momento aqui onde o apóstolo Paulo fala, ele mostra aqui 3 realidades que a igreja tem que ter, e ele diz isso justamente no verso 3, olha o que é que ele diz: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da fé, que vocês têm, segundo, da dedicação do amor de vocês. Primeiro, operosidade da fé. Segundo, da dedicação de amor de vocês. E terceiro, da firmeza da esperança. São esses elementos que mostram que a igreja é uma igreja genuína. A operosidade, uma fé com obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. E ele fala aqui justamente da dedicação e o amor, o trabalho e a firmeza da esperança. Essa é a tríade, essa é o tripé que vai mostrar que uma igreja ela está focada genuinamente no evangelho que restaura. As marcas de uma igreja genuína. Quais são, pastor? Fé, amor e esperança. Paulo fala isso em vários comentários seus que ele faz em outras cartas, mas aqui o apóstolo Paulo está não simplesmente mostrando virtudes, não, ele está mencionando o que cada uma dessas virtudes vai produzir em nossas vidas, a fé com obras, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Aqui no grego é trabalho, é uma ação concreta através da fé. Não é simplesmente uma adesão à igreja, não. Eu não fui simplesmente colocado ali, não. Não é uma fé intelectual, não. Não é uma adesão, não. Não é simplesmente um conjunto de doutrinas, não. Mas é uma fé que se move, que age em favor dos irmãos para reorganizar as nossas vidas e a vida daquele que está diante de nós. Porque o apóstolo Tiago vai dizer, justamente na sua epístola, tá? O irmão de Cristo, que a fé sem obras ela é morta. Então, se essa fé minha não produzir obras, pode ter certeza que eu estou num caminho errado. A fé que nos justifica diante de Deus é ao mesmo tempo uma fé viva que produz obras para a glória de Deus. E ele fala da dedicação e amor. O amor que produz o quê? Dedicação. O que é isso, pastor? Trabalho. A palavra no grego é isso. Aqui nós vamos nos esforçar. A palavra no grego aqui é se esforçar. É um tipo de esforço exaustivo, mas que não cansa, porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Vai sempre custar algo. Nós temos que nos mover, dedicação em amor, nos mover para onde, pastor? Em favor dos nossos irmãos, em favor daqueles necessitados, em favor daqueles que não ouviram a palavra de Deus ainda, que precisam ser alcançados. Não é uma troca, não. O amor não produz um trabalho sentimental, não, mas produz um amor cristão e relacional. É isso que é o amor. O amor que trabalha, o amor que se esforça. E ele termina falando de esperança. Produz esperança. Isso não é uma aceitação passiva, onde eu estou sentado aqui, salvo e satisfeito, não. Mas é uma perseverança ativa. A capacidade de suportar o peso
do dia a dia e não se dobrar diante do mundo, diante das dificuldades, diante do caos, diante do medo, diante das tribulações, diante do mundo, diante dos políticos, diante da ciência, não, nós não nos dobramos, mesmo diante dessas dificuldades, porque nós temos esperança. Esperança, essa é uma das marcas da igreja genuína. E em quem e por quem nós fazemos tudo isso? Isso é fácil de responder. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele nos ajuda. Tudo isso que tem em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso em favor dele, por causa dele. Se não fosse ele, nós não conseguiríamos. Não é simplesmente aqui um otimismo, não. Mas é amor concreto, é fé concreta, é esperança concreta, esperança em Cristo, certeza, aquela esperança, aquele amor, aquela esperança, que nós estamos voltados para uma pessoa, um rosto, uma história que veio através da história e se revelou para nós, na sua ressurreição, quando ele morreu, também para nos dar vida eterna. É esse trio aqui que vai dar o diagnóstico da vida da igreja. O diagnóstico aqui, não da vida física da igreja, mas o diagnóstico espiritual da vida da igreja. É assim que nós testamos a autenticidade de nossa profissão de fé, fazendo 3 perguntas a nós mesmos. A minha fé está produzindo obras, frutos para a glória de Deus? O meu amor, a pergunta é para mim e para você, está gerando esforço, sacrifício verdadeiro? A minha fé, o meu amor está gerando essa esperança que está me sustentando, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida? A fé que produz obras, aqui a palavra é operosidade da fé, a fé que trabalha. A fé que trabalha, a verdadeira fé não é apenas um conjunto de crenças, como está aí fora, como era na época do panteão grego, de vários deuses, não, mas uma confiança viva no Deus que transforma as nossas atitudes, meus amados irmãos, que traz frutos em nossas vidas, a fé que nos leva a obedecer à palavra de Deus, a fé que nos fortalece diante das dificuldades, e a fé que nos impulsiona a servir o Senhor. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé, não é a fé que nós estamos aqui estagnados, não. É uma fé que age, é uma fé que trabalha, é uma fé que glorifica a Deus. E o amor é um amor com sacrifício, é abnegação. Nós temos que haver isso dentro de nós. Dentro de nós, o amor em Cristo não é apenas um sentimento, não, mas é uma ação, é uma entrega. Foi esse amor que Cristo teve por nós na cruz do Calvário, meus amados irmãos. Ele morreu por nós para nos dar vida. É esse amor que nos leva a servir uns aos outros. É esse amor que nos faz perdoar e que nos ajuda a cuidar uns dos outros. Esse é o verdadeiro amor. Essas são as marcas de uma igreja genuína. Um amor que custou algo. Não é um amor barato, um amor que exige renúncia, um amor que exige dedicação, um amor que exige compromisso da igreja. Não só com a igreja, mas com o nosso próximo e com os nossos semelhantes aí fora. E a esperança, firmeza na esperança, esperança cristã, a certeza das promessas de Deus. Nós esperamos agora a volta gloriosa de Cristo. Nós esperamos a consumação da nossa salvação, porque nós fomos, estamos e seremos salvos. E nós esperamos o novo céu e a nova terra, lugar onde habita a justiça. E é para lá que nós vamos. Por isso nós esperamos, nós temos a certeza que tudo isso vai acontecer. Quando, pastor? Quando Cristo é o centro das nossas vidas. Nosso Senhor, Jesus Cristo, sendo o centro. O centro de tudo isso é Jesus Cristo. A fé olha para Cristo como Salvador. O amor segue o exemplo de Cristo na cruz do Calvário. E a esperança aguarda o retorno de Cristo, que voltará para buscar a sua igreja. É assim que nós vivemos. E são essas as marcas, algumas das marcas. Sem Cristo, a fé se torna religiosidade. O amor se torna humanismo. E a esperança se torna ilusão barata. É isso. Mas quando nós temos Cristo em nossas vidas, todas essas
essas virtudes aqui vão ser evidenciadas nas nossas vidas, dia a dia. Dia a dia. Segundo ponto, a escolha, a filiação, a eleição que gera transformação. Isso aqui não há motivo nenhum de debate. O apóstolo Paulo ele é muito inteligente, que vai do verso 4 ao verso 7. Ele nos diz assim, verso 4 ao 7. Eu vou ler e gostaria que os amados irmãos acompanhassem esse segundo ponto, onde ele nos diz assim: sabendo, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu. Primeira coisa, Ele nos escolheu. Porque nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Preste atenção. Deus escolheu. E agora aqui no finalzinho no verso 6. E agora, eles receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. A soberania de Deus não anula a salvação. Ele escolheu o seu povo e aquele povo recebeu a palavra, creram em Jesus Cristo e foram salvos pela graça mediante a fé. Nunca se anula a responsabilidade do homem, nunca. Mesmo sendo Deus quem age primeiro para nos encontrar, porque Ele nos amou primeiro. É isso, foi Ele quem nos amou. É isso que mostra a escolha do povo de Deus. São os frutos, porque essa igreja frutificava para a glória de Deus. Isso é revolucionário na teologia, quando une essas duas coisas. A escolha e ao mesmo tempo, quem recebe Cristo somos nós. Não receba Ele não como seu Senhor e Salvador, para saber qual o final das nossas vidas, para ver de quem é a responsabilidade daqueles que estão indo para o inferno. É daqueles que negaram Cristo. Deus nunca tira a responsabilidade do homem, não. Tiveram a oportunidade, ouviram a palavra de Deus, mas não quiseram receber. É isso. Ele nunca tira, apesar de tudo, pela glória de Deus, por Ele nos escolher antes da fundação do mundo. Como Ele diz no verso 4, Ele nos escolheu, mas ao mesmo tempo, essa igreja que recebeu a palavra de Deus e guardou essa palavra no seu coração, através de quê? Do Espírito Santo de Deus. E é interessante que ele diz no versículo 5 que o evangelho chegou no poder, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No verso 5 ele vai dizer isso: o evangelho é poder de Deus, poder, o poder para retirar aqueles que estão na lama, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão na prostituição, e trazer, e lavar, e purificar completamente a alma. O evangelho, ele faz isso, ele transforma de dentro para fora, ele muda as pessoas, ele muda radicalmente. Um evangelho que chega não apenas em palavras, não era uma coisa retórica, não era algo simplesmente dito, palavras vazias, não, era algo espiritual, não era nada, aquela coisa inerte, não, que às vezes, quando chega somente com palavras vazias humanas, pode se tornar uma espiritualidade inerte dentro da igreja, porque às vezes pode até produzir concordância mental, interesse, mas o interesse fisiológico, concordância, nós respeitamos somente por respeitar, mas não há regeneração verdadeira. Mas aqui houve regeneração, chegou no poder do Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus vem, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, transforma história, muda a vida, muda caráter, muda pessoas de dentro para fora. É isso que é a marca dessa igreja: mudança de vida, transformação de vida. O evangelho chegou em poder. A palavra poder aqui é dinamis, não é dímanos não, é dinamis, que é literalmente uma dinamite, que tem força para quebrar todas as estruturas de um homem e colocar ele aos pés de Cristo. É isso que o evangelho faz, é isso que o evangelho está fazendo na vida dessa igreja.
Com a força e o poder do Espírito Santo de Deus, operando através de quê, pastor? Da palavra. É isso que ele diz. Poder de Deus operando através da palavra, aonde ele vem e amolece os corações, aonde ele vem e transforma, ele abre os olhos dos cegos, aonde ele amolece os corações que estão endurecidos. E isso vai produzir que numa igreja arrependimento e fé verdadeira e genuína, como marca da igreja de Cristo. Porque nós vamos ter justamente aquilo, plena convicção que esse evangelho chegou para mudar, para me transformar, para me mudar de dentro para fora. A ideia de convicção aqui é certeza profunda, certeza absoluta. O que o apóstolo Paulo havia pregado, havia sido selado com o selo do Espírito Santo, validando toda a palavra de Deus. Por isso que isso não é relativismo, não. Não é relativismo, mas é o poder do Espírito Santo. Não está simplesmente em algumas crenças humanistas e pessoais, não. Mas havia convicção desse poder, alimentada literalmente pelo Espírito Santo de Deus, que contagiou toda a igreja. E a igreja era uma igreja viva, que vivia através do Deus vivo que imitava a Cristo no verso 6. Ele diz: vocês são meus imitadores. Olha o que ele diz no verso 6. De vocês se tornaram os nossos imitadores, e não só de Paulo, porque Paulo era o imitador de Cristo, mas imitador de Paulo, imitador de Cristo, porque Paulo, ele seguia a Cristo cabalmente, e era exemplo para aqueles homens, e aqueles homens foram exemplos para os outros que estavam ao seu derredor. Imitadores. Imitar aqui não é seguir uma fé cega, não é isso, não. Não é isso, mas é seguir Cristo. Porque aquele homem era um homem de Deus e eles imitavam Paulo. E hoje nós seguimos a Cristo. Ele diz isso lá em 1 Coríntios. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso que essa igreja, ela imitava o que Paulo dizia, ela seguia o que Paulo dizia. Não era simplesmente tradição pessoal, não, mas era uma transformação viva de pessoas que estava passando de geração em geração, o que aconteceu aqui nessa igreja. Por isso eles receberam a palavra com alegria, e essa palavra, ela nos traz alegria. Ela traz alegria aos nossos corações, porque são as respostas de Deus para as nossas vidas. Em meio à tribulação, em meio ao caos, ela traz alegria ao nosso coração. Alegria ao nosso coração. Alegria é isso que ele tem, que vem do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito, o segundo já diz, amor, alegria. É parte dos frutos do Espírito Santo que gera em nosso coração uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja que se alegra no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que conduz a nossa história. A alegria do Senhor é o que conduz essa igreja, e eles se alegravam, não apesar de passar sofrimentos, não porque eles eram masoquistas que gostavam de sofrer, não, mas porque eles sabiam que a resposta final vem do Senhor em nossas vidas. Aquele caos que está na nossa vida, ele vai passar, o sol voltará a brilhar em nossos corações, ele vai iluminar, nos mostrando o que nós devemos fazer, para que nós venhamos sair dessa escuridão e voltar novamente para a luz. Isso mostra. Por isso que aquela igreja, no verso 7, se tornou um exemplo, um modelo para toda a região. Toda a região. Assim vocês se tornaram modelo. A palavra modelo aqui é exemplo. Eles eram exemplo para toda a comunidade. E essa comunidade aqui de fé também é exemplo para toda a Araripina. É assim que nós devemos ser. Um exemplo de vida, exemplo de pessoas. Nós temos que olhar para Cristo. Cristo como nosso Salvador. Exemplo, era o molde, era a moldura que aonde passava o povo falava daquela igreja. Macedônia, toda a Macedônia, e na Acaia, todas as regiões, eles eram modelo para aqueles homens e para aquelas mulheres da região. E nós temos que ter esse mesmo molde. Não é simplesmente, eles simplesmente não viviam um evangelho que era um evangelho da boca para fora, não, mas eles viviam um evangelho puro e simples.
mas com autenticidade. Nós temos que ser cristãos autênticos. É isso que nós temos que ter. E esse testemunho o quê? Isso é missões, se espalhou. Missões, evangelismo se espalhou, pegava em outras pessoas, se espalhou em toda a região da Acaia, em toda a região da Macedônia, em todos os lugares, em todos os lugares. E o apóstolo Paulo fecha no verso 8 e 10, falando da conversão, que ela vai falar por si mesma. Somente a conversão, nós não precisamos nem falar, porque a conversão ela fala por si mesma. Isso está do versículo 8 ao versículo 10. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem a leitura. Olha o que é que diz a palavra de Deus, verso 8 a 10. Ele diz assim, verso 8. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia, não só na Macedônia, e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Olha o que é o testemunho de um povo de Deus, em todos os lugares. Eles não precisavam ir, todos davam testemunho dessa igreja. Como era essa igreja? As marcas dessa igreja, em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. O apóstolo Paulo não precisava nem falar. O testemunho dessa igreja, dos Tessalonicenses, falava por si só. E ele diz no verso 9, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, a marca de uma igreja, abandonando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. A palavra repercutiu em todos os lugares, ressoou, reverberou em todos os lugares, igual um sino que retine, reverberando, pegando nas pessoas o som, e todos davam testemunho dessa igreja, e todos darão testemunho dessa igreja. O evangelho repercutiu em todos os lugares, ele vai dizer no verso 8, em todos os lugares, ecoou, reverberou, em todos os lugares. Isso não é religiosidade genérica e barata, não, mas é um testemunho vivo de uma igreja transformada, concreta e verificável em todos os lugares. Os povos falavam, não só a Macedônia e a Acaia. Isso é missões, isso é evangelismo, isso é poder de Deus, transformando vidas, transformando pessoas, transformando histórias. Nós vivemos em um tempo em que as igrejas investem muitos em recursos de comunicação, investem muito em marketing, mas nenhuma estratégia de comunicação substitui o testemunho de uma vida transformada e mudada. Nada substitui uma vida transformada e mudada. Pode ter todos os marketings, todas as influências, mas o que vai mudar a história é um testemunho de uma vida transformada como era dessa igreja aqui. É isso que vai mudar histórias, é isso que vai mudar pessoas, é isso que vai mudar pessoas. E o que é que diz no versículo 9? Eles se converteram dos seus ídolos, eles abandonaram os seus ídolos, deixaram os ídolos e se converteram ao Deus, para servir um Deus vivo e verdadeiro, um Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dessa igreja, o Deus que é o caminho, é a verdade e a vida. Eles se converteram para Deus e mudaram a história de toda a região. Havia uma idolatria, objetos religiosos, até nos tecidos dessa igreja, havia ídolos, como não é muito diferente hoje, nos tecidos que eram pintados naquela época, havia uma idolatria social, econômica, política, as festas daquela cidade, as festas religiosas, como está acontecendo hoje, a festa da carne, também acontecia nesse lugar. Mas eles, pastor, foram mudados, transformados, eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro que está no meio de nós.
Eles se converteram. As festividades haviam em todos os lugares. O culto ao homem, ao imperador, em todos os lugares. O compromisso era político e não com Deus dessa cidade. Mas eles abandonaram os seus ídolos. Eles abandonaram a realidade social que cegavam eles. Eles abandonaram tudo isso. Eles chegaram, no mínimo, a perder contratos sociais. Alguns. Aconteceu uma conversão, aconteceu um avivamento na vida dessa igreja. A conversão genuína que custa alguma coisa. Custa. Não é o que as igrejas contemporâneas falam aí, suavizam ou omitem o evangelho verdadeiro, que às vezes trazem para dentro de algumas igrejas, e essas igrejas vai acontecer consequências desastrosas na vida dessas igrejas. O evangelho apresentado por Paulo aqui era solução, não só para uma vida pessoal, mas para uma vida de uma comunidade e dos arredores, todos os lugares. Trouxe o que, pastor? Paz para essa igreja. Trouxe o que, pastor? Trouxe propósito na vida dessa igreja. Havia os novos convertidos. Tinha que ser estruturado, e foi estruturada essa igreja. Paulo prega naquela igreja, e aquela igreja começa a servir. Essa é a marca de uma igreja. Quando nós servimos ao Deus vivo, servir aqui não é escravidão, mas é lugar de honra. O próprio Senhor disse: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. E é assim que nós temos que viver. Isso gerou conversão, serviço, servir ao Deus vivo, servir ao nosso Senhor, com uma postura diferente, porque eles foram convertidos, eles foram mudados, eles foram transformados. E eles se transformaram em servos fiéis, para servir, servos de Deus, servos fiéis. É o que qualifica a igreja de Cristo. É o servir em amor a Cristo. Eu não faço por obrigação, mas eu faço por amor a Cristo, porque nós temos essas duas marcas de Cristo aqui, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Nós servimos a um Deus vivo, não a ídolos de madeira, de pedra, ou de gesso, ou de metal, não, que não falam, que não ouvem, que não respondem e que não agem, não, mas um Deus vivo que está no meio de nós nessa noite, que mudou a nossa história, que mudou as nossas vidas, que responde às nossas orações, que nós rendemos graça a Ele. Os ídolos são construções da imaginação humana. Todo homem tem uma fábrica de ídolo dentro do seu coração, mas nós servimos ao Deus vivo que nos libertou dessa maldição que é a idolatria. Nos libertou. Como libertou essa igreja? Isso tem dimensões poderosas em nossas vidas. Não apenas algo inadequado ao dia a dia, não é. Não é, mas algo real. Um Deus vivo. Um Deus que fala, um Deus que escuta, um Deus que muda história e muda vidas. É esse Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo encerra, trazendo novamente esperança, mas essa esperança estruturada já no presente, com os olhos no futuro. Olha o que é que o apóstolo Paulo termina dizendo sobre essa igreja. E para guardar dos céus, aguardar, e para guardar dos céus a vinda de Cristo, do seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira de Deus, que nos livra da ira vindoura. Há um dia, o dia da ira, já está marcado. É o dia da volta final de Cristo. Por isso que a oportunidade é em vida, de nós reconhecermos Jesus. O dia da ira já está marcado, Ele voltará, mas a nossa sentença é de absolvição, é de salvação. Seremos separados, direita, vinde benditos, esquerda, apartai-vos de mim. E essa ira de Deus é uma ira santa, e nós aguardamos a sua volta por enquanto.
Aguardamos a sua volta com os pés na terra, mas com os olhos no céu, sabendo que Ele voltará em glória, majestade e poder para buscar a sua igreja. E Ele nos livrará. Na cruz do Calvário Ele já nos livrou. Ele só vai bater no final a sentença. Fomos, estamos e seremos completamente salvos. E aqueles que não se converterem, porque Deus Ele pune o pecado, e pune também o pecador que não se rende a Ele. E a gente não pode emitir isso. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Que conversa é essa? Continue na prática do pecado. Continue na mesma prática, vivendo nas mesmas mentiras, nas mesmas falcatruas, na mesma imoralidade. Continue. Para você ver a realidade desse Deus Santo. Ele pune com a sua ira santa e bendita. Eis a boa notícia, o Evangelho de Jesus. Ele tomou sobre si a ira que era em nosso favor. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Nós já somos totalmente absorvidos e salvos da ira de Deus. Completamente salvos dessa ira vindoura, aonde Ele voltará como juiz, com cetro de ferro na mão, com seu cetro de justiça na mão, para bater o martelo. Para bater o martelo. O dia do juízo final. O dia da ira de Deus. E eu termino com algumas coisas que a gente possa pensar nessa noite. Nós chegamos aqui nesse texto, aonde produz, que eu acho que no final, é o que produz uma reação verdadeira nos nossos corações, e de cada um desses que ouviu a palavra de Deus. Cada um que ouviu a palavra de Deus, não somente algo teórico, não, mas as consequências naturais que o próprio texto proclama. A salvação, ela exige conversão real e verdadeira. Não é uma decisão religiosa de levantar a mão e depois se afastar da vida de Deus, não é. Não é. Não é uma adesão intelectual da nossa mente, não. Não é simplesmente um conjunto de doutrinas ao vento, não. Não é uma experiência emocional de um culto onde as pessoas choram, pulam e gritam, não. É uma ruptura completa com os ídolos dos nossos corações, em direção ao Deus vivo, conversão verdadeira e genuína. Houve conversão real na nossa vida? Sim, eu sei que houve, naquele dia que nós tivemos um encontro pessoal com Cristo. Houve mudança de rota, mudança de direção. Há uma lealdade ao nosso Senhor, sim, eu sei disso. Mas a pergunta é, nós estamos cuidando dos ídolos do nosso coração? Não os de pedra, ou de gesso, ou de madeira, não. Mas algum ídolo que pode ser uma provação humana que vem nas nossas vidas e nós às vezes abandonamos a nossa fé. Pode ser o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Pode ser o conforto, a pessoa já está confortada e agora diz, não, eu não preciso de nada, eu vou me afastar de Deus. Ou uma ruptura por causa do prazer que está no mundo aí hoje, as oferendas. Mas a pergunta é a mesma. Você se converteu a Deus? Deus te converteu? O Deus vivo? Eu sei que sim, amém, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que um dia você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu sei que nada acontece por acaso, mas é a graça de Deus derramada em sua vida. Jesus, Ele já nos livrou da ira divina que há por vir, onde Ele punirá completamente o pecado. O pecado não ficará sem resposta. A injustiça que o mundo está aí hoje não foi esquecida por Deus, não. Deus não é um Deus tolerante, não. Com o pecado, com a injustiça, não. Haverá um dia do juízo. E a única resposta ao juízo não é a minha bondade acumulada, não é os meus méritos, não. Não é a religiosidade cultivada pelo esforço ou pela moralidade, não é. Não é o meu esforço multiplicado, não, mas é sobre uma pessoa, é sobre Cristo Jesus em nossas vidas, mudando e transformando radicalmente as nossas vidas. É sobre Cristo.
sobre o dia que Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, que vai nos cobrir completamente, que já nos cobriu com a sua justiça perfeita. Fora dele, não há como escapar. Essa é a má notícia da noite. A boa notícia é que nós estamos nele, mas fora dele ninguém escapará pela sua moralidade, pelo seu nome, pelo seu status social. Ninguém escapará da condenação. Por isso que a salvação produz transformação verificável. Verificável essa igreja de Tessalonicenses. Toda a região sabia que era uma igreja genuína. Todos falavam sobre essa igreja, porque o fruto deles era a fé, era o amor e era a garantia da esperança, era observado por todos, e assim tem que ser nessa igreja, e já está acontecendo em nome de Jesus. Se alguém ainda não encontrou o Deus vivo, como nós já encontramos, como Deus já reorganizou as nossas vidas, se os ídolos continuam no trono das nossas vidas, ainda nós temos que tirá-los. Tirá-los completamente. Tirá-los. Se há indiferença com o meu próximo, alguma coisa está errada. Mas se há esperança na volta de Cristo, pode ter certeza que nós estamos caminhando, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Nós aguardamos a volta de Cristo. A salvação, ela é recebida, meus amados irmãos. Nunca foi conquistada. Nunca foi. Ele nos amou primeiro, mas Ele transforma aqueles a quem o recebe como seu único e suficiente Salvador. Isso é belíssimo na vida da igreja. Isso é belíssimo na vida da igreja. Nós não merecemos a salvação. Não é por obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas salvos para fazer as boas obras, porque a fé sem obra é morta. A graça que justifica é a mesma graça que santifica essa igreja. E os dois não se separam. Cristo ressuscitado dos mortos, como ele diz lá no final. O Filho que ressuscitou dos mortos. Os olhos da igreja estão focados nele. E tem que continuar focada nele, em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo nunca confiou na filosofia dos homens gregos, não. Paulo nunca confiou em si mesmo, em seus méritos, não. A esperança do apóstolo Paulo e a esperança da nossa igreja está ancorada numa pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que não muda, aquele que é uma fonte inesgotável de vida eterna, aquele que ressuscitou dos mortos para nos dar vida, aquele que é a própria vida. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem se mantida fiel a esse Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. E se você ainda não está ou não faz parte dessa comunidade de fé, ou da comunidade cristã em geral, que é a igreja invisível, que são o povo de Deus, o convite é que você possa, nessa noite, crer no Deus vivo e verdadeiro, no Deus que tem todo o poder, nesse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por mais uma noite, ó Deus, por estarmos reunidos, juntos, ó Deus, na Tua casa, aonde nós ouvimos, ó Deus, a Tua palavra. Aonde, ó Deus, o Senhor tem operado nas nossas vidas, e a Tua igreja tem vivido justamente isso.
Ó Deus, que nós falamos hoje aqui. Louvamos o Teu nome, Pai, porque nós sabemos que não vem de nós. Essa operosidade na fé, nós sabemos que tudo isso, ó Deus, é o Senhor que nos capacita. Essa dedicação em amor para com o próximo, nós sabemos que vem do Senhor. E essa esperança está ancorada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aquele que vive pelos séculos dos séculos está no meio dessa igreja. É a rocha dessa igreja, é o alicerce dessa igreja. Mas que Teu Santo Espírito, ó Deus, sopre em favor daqueles que ainda não tiveram experiência pessoal com o Senhor. Que seja noite, ó Deus, de uma decisão. Porque nós vimos aqui, ó Deus, que o apóstolo Paulo disse que ele nos escolheu, mas também a igreja recebeu a palavra que foi pregada com alegria. E através do poder do Espírito Santo de Deus, eles foram resgatados. O Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aconteceu isso conosco um dia, ó Deus, e nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja, que está ancorada nesses alicerces, aqui que nós falamos hoje, ó Deus, de uma igreja genuína, de uma igreja verdadeira. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, para que nós não venhamos, ó Deus, desistir ou, ó Deus, ficarmos estagnados, ó Deus, não, mas que nós possamos avançar, prosseguindo, como diz o apóstolo Paulo, avançando, caminhando, ó Deus, e olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus, que o Senhor vá de encontro, ó Deus, mais uma vez eu te peço. Ó Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, na vida desses irmãos, ó Deus, vai, Senhor, faz, Senhor. Faz o que nós não podemos fazer, ó Deus. Essa transformação, esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Somente através do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, e nós te pedimos por eles nessa noite. E fazemos um convite nessa noite como igreja, ó Deus, que eles possam te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Para que haja salvação, para que haja transformação, para que haja mudança de vida. Aqueles que ainda não tomaram a decisão de Ti, que eles possam fazer como essa igreja aqui, receber essa palavra, guardar no seu coração. Para que haja salvação para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós sabemos que tudo isso vem do Senhor. Para que haja, ó Deus, o que aconteceu com essa igreja, a alegria da salvação, a alegria que o Espírito Santo, ó Deus, penetra em nossos corações e traz às nossas vidas. A alegria de ter Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ó Deus, faz, Senhor, vá de encontro, Senhor, com aqueles que ainda não tomaram decisão. Nós sabemos, Senhor, que tudo vem do Senhor e que é uma obra do Espírito Santo de Deus. Conforta, Senhor, aqueles que estão enfermos nas nossas igrejas, ó Deus. Muitos estão passando por enfermidades, que o Senhor possa ir de encontro, curando, sarando, restaurando. O Senhor não muda, o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que sara, cura, renova e restaura. Te pedimos por aqueles, ó Deus, que estão viajando, por aqueles que estão chegando de viagem à nossa igreja, que o Senhor continue derramando bênçãos espirituais, ó Deus, na vida de cada um. Desses que se encontram aqui, daqueles também, ó Deus, que não puderam vir por algum motivo. Traz um renovo espiritual, ó Deus, nos nossos corações. Aplique essa palavra, ó Deus, para que nós possamos guardá-la nos nossos corações e viver conforme ela. Porque nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é nossa regra de prática e fé. Ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora, transformadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Oração silenciosa, a igreja se despede.